abraço, pega na mão dele, faça o que você precisar fazer, dá a destra de fraternidade ao Renato. Deus te abençoe, viu, querido? Pode ser sentado. Hoje nós queremos conversar e pensar com os irmãos sobre um tema interessante, que eu pelo menos julgo interessante. Quando minha mãe morava na região de Salto, lá de Itu, lá tinha um garotinho lá de 5 anos, 6 anos, e eles estavam lá juntos, as famílias juntos, estava passando aquele caminhão de lixo, né, que é tradicional, os lixeiros lá, os garis ali atrás, e o menininho falou para o pai assim: pai, quando eu crescer, eu quero ser que nem eles. Né? E o pai, como bom pai, falou: meu filho, faz isso não, meu filho, você já pensou? Você dirigindo esse caminhão, mau cheiro, fedido, e você ali dirigindo, ele: não, pai, eu não quero ser esse não, eu quero ser aquele que vai assim, lá atrás. É esse que ele queria ser. Quando eu me mudei para São Paulo, muito jovem ainda, adolescente, na verdade, e eu tinha um primo meu que ele era cobrador de ônibus. Ainda tinha aquelas unhas desse dedinho bem grandona, que eles contavam aqueles dinheiro, amarrava com elástico. Nossa, aquilo me deixava vidrado. Como eu queria ser um cobrador de ônibus. Tudo que eu queria ser na minha vida era cobrador de ônibus, para ser que nem meu primo. Outras coisas, às vezes, quase sempre, a gente quer ser polícia, quer ser motorista de ônibus rodoviário. Tem umas profissões que encantam, né? Que chama a atenção da criançada, como esse do gari, do lixeiro. Abre a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 1. E nós vamos meditar hoje sobre o poder das influências. O poder das influências. Eu vou contextualizar o texto, porque o capítulo 1 ele não é tão pequeno, tem 46 versículos. Então eu vou ler um versículo e depois eu vou contextualizar para nós racionalizar o tempo. O poder das influências. Apenas o versículo 14 que eu vou ler. Deuteronômio capítulo 1, versículo 14. Então, vós me respondestes e dissestes: bom é fazer a palavra que tens falado. Bom é fazer a palavra ou cumprir a palavra que tens falado. Não é? Nós somos seres que naturalmente influenciamos uns aos outros. E nós também somos seres que somos influenciados pelos outros. Influenciamos e somos influenciados no nosso jeito de ser, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de pensar, de falar, de sorrir. Enfim, em tudo nós somos influenciados e somos influenciadores também. Como pais, mães, nós influenciamos nossos filhos. Todos nós devemos já ter passado essa experiência do nosso filho ou da nossa filha vestir um sapato da mãe, né? Ou vestir uma roupa do pai. O comportamento, quer ver? Eu estava olhando uma menina de 14 anos, é da minha família. E ali naquela coisa de almoço de família, vamos tirar foto. E ela já fez assim, com 3 anos e meio de idade, 3 anos de idade, ela já fez assim. Porque agora foi espalhado no meio mundial, não é só aqui no Brasil, que a mulher, para tirar foto, valorizar suas curvas, levanta a perna e faz isso, para mostrar as pernas. Só que uma criança de 3 anos está fazendo isso. E é da minha família. Quer dizer, nós influenciamos e somos influenciados, nós podemos fazer isso positivamente, mas também nós influenciamos e também somos influenciados negativamente.
Nós influenciamos e somos influenciados de uma maneira natural, de uma maneira espontânea, de uma maneira, muitas vezes, involuntária. Nós começamos a copiar uns aos outros. Sabe por quê? Porque o mecanismo da aprendizagem é exatamente esse. Eu olho, eu vejo e eu me inspiro e copio. Esse é o mecanismo da aprendizagem da nossa mente. Os nossos filhos passam a se espelhar nos pais e são uma cópia, se não fiel, muito parecida com seus pais. As filhas são uma cópia muito parecida com seus pais. Então nós somos seres que realmente copiam uns aos outros. Nós existimos porque nós vemos o outro. E por ver o outro, eu passo a reproduzir o comportamento do outro na minha vida. Eu passo a reproduzir o comportamento do outro na minha vida. Infelizmente, como tem influências negativas, influências positivas, nós muitas vezes também influenciamos a outra pessoa a um comportamento destrutivo. Existem pessoas que foram para um padrão de vida destrutivo porque começou a copiar alguém que não deveria ter começado a copiar. Quase sempre, as pessoas que são usuários ou dependentes de produtos químicos começaram a entrar nessa vida em função de ser influenciado por pessoas, por gente, pela patota, pelos amigos, os, abre aspas, amigos ou amigas, porque foram influenciados, perderam a vida, foram destruídos por más influências. E muitas vezes nós também podemos influenciar as pessoas negativamente. Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 1, aqui está falando que o povo de Israel, só para você contextualizar, esse capítulo 1 aqui, ele é uma releitura de Números capítulo 13. É a mesma história, o mesmo momento, o mesmo período histórico do povo de Israel. Saíram lá do Egito, estão agora de frente ao Monte Horebe. O Monte Horebe é o lugar que em hebraico chamado Monte Horebe, em grego é o chamado, que a gente conhece mais e conhece melhor, Monte Sinai. É o mesmo lugar, Monte Horebe, Monte Sinai. E em árabe é chamado de Jebel Mussá. E o povo de Israel estava ali de frente ao Monte Horebe, Deus se manifestando a eles, fumaça, presença irresistível de um Deus todo-poderoso acontecendo, ocorrendo, se manifestando ali no Monte Horebe, no Monte Sinai. E o povo estacionou ali, eles tinham uma ordem, sabiam da ordem, mas eles não queriam mais sair daquele lugar. Ali está bom demais, é o lugar onde Deus se manifesta. É o lugar onde Deus está se manifestando. Por que sair daqui? E aí nós encontramos nesse capítulo 1 de Deuteronômio, Deus falando com Moisés assim: olha, Moisés, fala para esse povo no versículo 6, o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, ou Monte Sinai, dizendo: assaz haveis estado neste monte. Assaz quer dizer tempo suficiente, vocês já estiveram aqui no monte. É tempo mais que suficiente. É tempo que chegou no limite. Por que ainda vocês estão aqui no monte? A resposta é porque Deus estava se manifestando ali. O próprio Deus está falando para eles: já chegaram o tempo suficiente. Moisés, fala para esse povo, versículo 7, voltem, partir, sai daí, continue avante, vai para frente. Vocês já ficaram tempo demais aqui no Monte Sinai, apesar de no Monte Sinai eu me manifestar. Mas agora partir para o alvo, prossiga para o alvo, caminha, vai em frente. E aí nós encontramos aquele povo ali ouvindo alguma resistência natural, é uma multidão. Nós estamos falando aí cerca de aproximadamente, saíram do Egito, de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Coordenar 10 pessoas é difícil, imagina essa enormidade de pessoas. E Moisés ouve essa ordem de Deus, fala para o povo partir, já ficaram tempo suficiente nesse lugar.
E aí nós encontramos Deus falando com Moisés: olha, Moisés, fala para eles, o Senhor nosso Deus disse que vocês já ficaram tempo demais aí, voltem. E no versículo 7, ide à montanha dos amorreus, ide a todos os seus vizinhos, ide à planície, vai à montanha, vai ao vale, vai para o sul, vai à ribeira do mar, vai para a terra dos cananeus, vai ao Líbano, vai até o grande rio, o rio Eufrates. A ordem de Deus aqui era para que eles enfrentassem situações não tão agradáveis. Enfrentar os cananeus, enfrentar terras de gente inimigas, naturalmente bravios, terras inóspitas, terras diferentes, terras desconhecidas. Precisava então sair daquela zona de conforto que foi criada ali ao redor do Monte Horebe e Monte Sinai. E precisaria continuar. E é exatamente isso que Deus fala para eles: prossigam. E aí, no versículo 7, isso acontece. E aí, versículo 8, Deus ainda continua falando: Moisés, eis aqui esta terra, eu a dei diante de vocês. Entra, vai lá, possui a terra que o Senhor jurou a nossos pais Abraão, Isaque e Jacó. Jurou que daria a eles, a semente deles depois, a posteridade deles. E no mesmo tempo, Moisés fala assim: no mesmo tempo que Deus falou para vocês, eu também falei para vocês uma coisa: eu não posso levar a vocês. Vocês cresceram, vocês se multiplicaram, se reproduziram, eu sozinho não consigo levar as cargas de vocês. Numa versão aí, Moisés diz assim que Moisés falou: eu não consigo coordenar ou suportar as contendas de vocês. Vide a nossa igreja, entre nós, pequeno rebanho, temos contendas. Imagina essa multidão de pessoas. E aí Moisés conversando com Deus, Deus com Moisés, Moisés com o povo, prossegue esse discurso. O Senhor, Moisés fala que não suportaria levar o peso deles. E aí, no versículo 13, aquelas lideranças do povo de Israel falam para Moisés assim: Moisés, toma homens sábios, entendidos, experimentados entre as tribos, para a gente colocar na nossa cabeça. Dê uma ideia lá para Moisés, e Moisés acha, no versículo 14, diz assim: Moisés, bom é fazer a palavra que tens falado. O povo fala para Moisés: bom é fazer a palavra que tens falado. Pegar líderes, pegar os cabeças para dirigir e conduzir o povo. Acharam que aquela estratégia era uma boa estratégia. E aí no versículo 15, Moisés fala assim: eu tomei então, pois, por cabeça de vossas tribos, homens sábios, homens experimentados, homens entendidos, e pus por cabeça de vocês, por capitães, etc. O verso 16, e no mesmo tempo mandei os vossos governadores das vossas tribos, e no mesmo tempo mandei os vossos governadores, as vossas juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai vocês mesmos, tragam a mim somente as causas mais difíceis. O verso 18, assim naquele tempo eu ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Presta atenção, todas as coisas foram ordenadas, todas as coisas foram ditas, tudo foi explicado e explicitado para aquele povo. E aí nós temos lá no verso 19, então nós partimos. Finalmente eles resolvem sair do Monte Sinai. Eles resolvem sair do Monte Horebe. E aí diz aqui que caminhamos por todo aquele grande deserto que vistes. Caminhamos pelas montanhas dos amorreus, exatamente como o Senhor, nosso Deus, tinha ordenado. Aqui é o povo falando: nós fizemos aquilo que Deus falou, apesar de ser uma ordem estranha aos nossos ouvidos. Aqui está bom demais, e Deus nos fala para enfrentar essa situação diferente, inóspita, agressiva, né, novidade, desconhecido. E é isso que Deus nos manda fazer. Mas eles saem do Monte Horebe e vão, enfrentam o deserto, enfrentam os amorreus, enfrentam os cananeus, e eles mesmos afirmam: como o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. E chegam a Cades Barnea. O verso 20, então eu vos disse: chegados sois à montanha dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. Verso 21, eis aqui o Senhor teu Deus,
te deu esta terra diante de ti, sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais, não temas, não te assustes. E aí no verso 22, nós encontramos a seguinte afirmação: então todos vós vos chegastes a mim, aquelas pessoas se chegaram a Moisés, e disseste, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e nos deem resposta, por que caminho devemos subir a ela, e a que cidade devemos ir? Sabe o que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo planejamento. O povo fala para Moisés, Moisés, nós tivemos uma ideia, nós ajuntamos as pessoas entendidas e experimentadas que você falou e sugeriu. Então nós achamos por bem que nós precisamos pegar agora homens também entendidos, experimentados, e vamos mandar espiar a terra. Eles tiveram uma grande sacada, uma grande ideia. Vamos fazer um planejamento. E aqui, irmãos, planejamento é necessário. Jesus mesmo fala que um homem que vai para a guerra, qual rei que vai para a guerra que não planeja com quantos soldados irá para a guerra? Qual homem que vai construir uma casa que não planeja com quanto de dinheiro precisa para construir uma casa, fazendo um orçamento? Jesus fala de planejamento, mas o planejamento em excesso, o planejamento demasiado, acaba entrando em conflito com um elemento muito particular nosso do cristão, o elemento da fé. Planejamento e fé não vai caminhar indefinidamente juntos em ordem. Um vai colidir com o outro em algum momento. Ou o planejamento vai colidir com a fé, ou a fé vai colidir com o planejamento. Eles tiveram esse planejamento aqui. Além de planejamento e fé, se colidir não é obrigatório, mas tem tudo para colidir em algum instante. Planejamento também é o excesso de racionalização, aquela coisa racional. Se eu souber que eu tenho tantos reais, então eu vou investir na obra de Deus tantos reais. Mas há momentos que precisa de fé. Há momentos que Deus vai te jogar numa situação que é aquilo, você está na sua zona de conforto, no seu Monte Horebe, no seu Monte Sinai, e Deus vai falar para você, você tem que sair daqui e vai para a região dos amorreus. Mas, Senhor, vai também, tem os cananeus, mas, Senhor, vai também, tem deserto, tem montanhas, tem de tudo. Vai porque eu falei, essa é a minha visão, é o meu propósito para a sua vida, ou para a vida dessa nação. Vocês precisam ir, vocês precisam avançar. Mas aí eles têm esse plano, esse planejamento excessivo. E Moisés fala lá no versículo 23, Moisés falando, pareceu-me bem este negócio, de sorte que de vós tomei 12 homens de cada tribo. Moisés gostou do plano. É bom demais, é confortável, quando nós sabemos, como líderes da igreja, que tem que fazer isso ou fazer assado, e nós temos os recursos com sobra, a gente gosta do plano. É bom demais quando a gente tem planos que as coisas são muito bem definidas, que a gente sabe o antes, o durante e o depois, o que, como, de que forma que vai ser, e a gente tem todo o controle na mão, até porque nós, seres humanos, gostamos de ter o controle na mão. E eu também não sou diferente. Eu gosto de ter o controle na mão. Mas quando Deus nos leva para situações que nós perdemos o controle, quando Deus nos leva para momentos que nós não temos mais o controle, e via de regra o ser humano fala assim, agora é só Deus, não é? Agora a esperança é a última que resta. A esperança não é a última que resta, a esperança ela resta em todo o tempo, desde o primeiro momento é a esperança, até o último momento. Ela é o início, meio, fim, ela não é só o fim. Mas Moisés também gostou daquele planejamento. Olha, me pareceu bem esse negócio que vocês tiveram aí. Foi uma baita de uma ideia. E a fé nesse momento estava sendo colidida pelo planejamento, pela racionalização daquele povo, inclusive de Moisés. A humanização daquilo que Deus falou para eles. Só falou para eles, vocês vão. Mas eles tiveram a sacada e tentaram deixar aquilo de uma forma mais administrável, já que Deus não colocou nenhum plano exatamente para eles. Deus só falou para eles, vá. O versículo 24, eles foram, sobem a montanha, e eles voltam, e espiaram lá a terra, e tomaram do fruto da terra, no versículo 25, e trouxeram daquele fruto,
e nos tornar a dar resposta. A história é conhecida. O verso 26, antes do verso 26, 25, boa é a terra que nos dá o Senhor, eles falam, nosso Deus. Porém, vós não quiseste subir, mas foste rebelde ao mandado do Senhor, nosso Deus. Aí o versículo 7, o que é que nós encontramos aqui? Eles fizeram o planejamento, Moisés achou bom, seguiu com o plano, aqueles espias voltam e falam que a terra é boa, mas aí ao verso 27, parecia que estava tudo resolvido, mas nada estava resolvido. Olha o verso 27, e murmuraste nas vossas tendas, e dissestes, porquanto o Senhor nos aborrece. O Senhor nos aborrece. Ele nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos destruir. Aqui eles estavam agora, viu executar o plano deles, saiu a contento o plano deles, mas quando eles recebem a informação dos espias, não é como eles pensavam, não é como eles imaginavam. As expectativas deles vão a zero. Agora eles estão sofrendo só com a possibilidade do enfrentamento. Estão com medo, apavorado, só com a informação de quem eram os amorreus, de quem eram os cananeus, de como era a terra, o que eles viram antes. Eles estão agora apavorados e eles se voltam contra Deus. Tem medo de enfrentar os amorreus, mas não tem medo de enfrentar o Deus deles. Tem medo de enfrentar os cananeus, mas não tem medo de afrontar o Deus deles, que eles conheciam muito bem. E aí, começam a murmurar nas suas tendas. E aí eu fico espantado quando eu li isso aqui, essa reflexão. Eu falei, meu Deus, que coisa estranha. Olha o versículo 28, a pergunta desse povo. Para onde nós vamos subir? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes, as cidades são fortificadas até os céus, e também vimos ali os filhos dos gigantes. Para onde subiremos? Eles pareciam que não sabiam de nada, eles pareciam que não tinham sido informados, eles pareciam que não sabiam do que se tratava. E aí eu comecei então o trabalho de elencar o que Deus falou com esse povo nesse momento do Monte Sinai até agora em Cades Barnea. E eu contei aqui, no verso 3, Deus fala para eles estão falando aqui que não sabia de nada. Para onde é que nós vamos subir? Eu não sei o que fazer. O que a gente tem que fazer? Ninguém nos falou nada, não sabemos de nada. Isso é que esse povo está falando para Moisés. Mas se nós olharmos lá no verso 3, diz lá que Moisés fala assim, Moisés falou aos filhos de Israel conforme o Senhor mandou falar acerca dele. Depois no versículo 6, diz lá assim, nós já lemos, mas vou repetir, que o Senhor nosso Deus falou a eles no Monte Horebe. No verso 7 diz assim, voltai, partir, faz isso, faz aquilo, fala até os lugares onde eles deveriam passar. Mas agora que eles estão perguntando no verso 28, para onde nós vamos subir? O que nós vamos fazer? Nós não sabemos como fazer, de que maneira fazer, para onde nós subiremos? No verso 19, Deus também insiste com eles, então partiram lá no verso 19 e fala, Moisés explica lá para eles para onde eles tinham que ir, terra do amorreu, como o Senhor nosso Deus te ordenou. No verso 19, no verso 21, também diz lá que sobe, possui a terra, como te falou o Senhor, Deus de vossos pais. Depois no verso 25, diz lá também que Deus insistiu em falar com esse povo, olha, vocês tomou do lado do fruto, etc, etc, que nos dá o Senhor nosso Deus. Depois no verso 29, diz lá, então o Senhor disse, no verso 29, não vos espanteis, nem temais. O Senhor falando para eles, tenham força, não espantem, não temam. No verso 30, o Senhor vosso Deus disse que Ele vai adiante de vocês, que Ele pelejará por vocês, que Ele é convosco, que Ele está diante de vocês e dos vossos olhos no Egito. No verso 31, diz lá que, como também no deserto, onde vocês viram
que o Senhor teu Deus nele te levou como um homem leva seu filho por todo o caminho que vocês andaram, até chegar neste lugar. É como se Moisés falasse assim para eles: como é que agora vocês estão perguntando, para onde subiremos? Como se não soubesse o que fazer, como se não soubesse qual é o próximo passo. A murmuração sobe à mente deles, é uma batalha campal, é uma batalha gigantesca aqui na mente, que nós chamamos de coração. Nós não sabemos o que fazer, e Deus tinha falado tudo. Deus, desde o começo dessa narrativa, está tentando influenciar aquele povo, o seu povo. Deus está tentando mostrar para eles e motivar eles, e Moisés é o grande mentor de Deus ali diante deles, o profeta de Deus, o boca de Deus, e insistindo com esse povo: recebam influência de Deus. É Deus que está falando para vocês. Deus descortinou toda a sua vontade aqui, repetindo e repetindo e repetindo, e ainda assim esse povo recebe os espias de volta, do resultado do plano de trabalho deles. E aqueles espias falam para eles: olha, a terra é grande, tudo lá é grande, mas lá também tem gigante. E na narrativa de Números tem uma afirmação interessante, fala assim que eles ficam lá: olha, aqueles gigantes, os espias, né? Eles eram tão gigantes que nós éramos como gafanhoto diante deles. E para eles também, eles viam a gente como gafanhoto. Então, o que está acontecendo com esse povo? Aquele plano, aquela racionalização, aquele planejamento levou eles para o buraco emocional. Toda a fé deles foi dilapidada, toda a fé deles foi, se existia algum lance de fé ali, foi meio que abalada, sofreram uma avalanche de informação, poucas informações. Se você pensar aqui quanto que aqueles espias falaram com eles e o quanto Deus Todo-Poderoso falou com eles, os espias só falaram isso. Mas é a mesma relação nossa hoje, que 1000 litros d'água não purifica gotas de veneno. A gota de veneno, ela é destrutiva. A pessoa pode te perdoar 100 vezes, mas você, se ele deixar de te perdoar uma vez, você vai lembrar a única vez daquela vez que ele não perdoou. Nós temos essa tendência natural de valorizar e de superestimar o negativo, o que é ruim, o que não presta. O que essas coisas naturalmente nos influenciam mais. Por que os jornais dão tanto valor às notícias ruins? Porque se os jornais passassem só notícia boa, não teria Ibope. Nós aqui não veríamos os jornais. Então Deus insiste com esse povo. Deus tenta influenciar esse povo. Agora veja a influência do homem. Só está no verso 27, só está no verso 28, as duas únicas vezes que esses espias falaram lá: para onde nós vamos subir? Lá aquele povo é muito numeroso. E aí, eu acho muito interessante. Olha o final, no meio do versículo 28. Nossos irmãos, olha a afirmação, não é a pessoa de fora, não é o incrédulo, é o de casa. Os nossos irmãos. Muitas vezes é os nossos pais. Muitas vezes é a sua esposa, é o seu esposo. Muitas vezes é o seu filho. Muitas vezes é nós, da igreja, que nos desestimulamos uns aos outros. A má influência. Ela pode ser positiva, pode ser negativa, espontânea, intencional, voluntária, involuntária. E nós influenciamos muitas vezes de forma tão ruim como esses rapazes aqui influenciaram mal os nossos irmãos. Olha o texto como ele diz aí: nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração. Quantos de nós nos sentimos muitas vezes com o coração derretido diante de certas situações? Quantos de nós chegamos aflitos em alguém querendo ouvir uma palavra de ânimo ou de estímulo e aquela pessoa te joga para baixo mais ainda do que você já estava? Quantos de nós, ao invés de sermos uma fonte de influência abençoadora, nós passamos a ser uma fonte de influência maléfica, até mesmo amaldiçoadora? Conheço uma pessoa do nosso meio que até hoje ainda chora por causa da palavra de alguém. Só que o alguém não sabe que ele influenciou mal essa pessoa.
mas ela carrega mágoas. É só mexer na ferida e vai ver que é como diz lá no livro, acho que de Malaquias, né, que as chagas, ou as feridas, umas e outras mal curadas, ainda que não estão bem exprimidas. Quantas vezes eu já magoei também com más influência minha? Quantas vezes nós nos influenciamos uns aos outros negativamente? A mulher está sofrendo de preconceito, ou porque é negra, ou porque ficou solteira. E aí você chega, faz aquela brincadeira, que é a pior brincadeira possível para uma mulher dessa ouvir. E ela vai rir aqui, mas ela vai chorar na sua casa. E no nosso meio, não é no meio de outras igrejas, na nossa casa. Porque nós carregamos o poder de influenciar positivamente ou negativamente, mas é muito mais fácil influenciar negativamente. O mal brota do nosso coração. Meu irmão, de repente, se eu não conhecesse a palavra, não tem como eu não me submeter à soberania de Deus. Se Deus não fosse soberano no nosso meio, todos nós a uma iríamos para o inferno, e merecidamente, e justamente. Então nós, muitas vezes, injustamente, influenciamos negativamente a pessoa, jogamos para o buraco, destruímos vidas, e literalmente destruímos vidas. Esse povo aqui está falando, olha, eles fizeram o nosso coração se derreter. Eu não sei o que vem na sua cabeça, mas na minha, vem aquele negócio de cera, ou de vela, né? Vela. Quando coloca o fogo, começa a derreter. E muitas vezes nós começamos a nos liquefazer. Nós não temos força, não temos sustentação que nos mantenha em pé. Rimos uns para os outros, mas nós estamos derretidos, que nem vela. E aqui está falando de irmãos, não é de incrédulos. Não é do de fora da igreja. Aqui está tratando com a igreja, com o povo do Senhor. Onde nos nossos comportamentos influenciam negativamente uns aos outros. E aí nós não conseguimos influenciar como bênção ou como canal de Deus, não conseguimos ser o espelho de Deus, o bom perfume de Deus na vida do outro. Não conseguimos ser a palavra de esperança de Deus na vida do outro. E nós esquecemos que o evangelho ele inteirinho, de capa a capa, de Gênesis, desde lá de Gênesis, o proto-evangelho, o primeiro evangelho da boca de Deus Todo-Poderoso, até no apóstolo João, ele está estruturado na relação de uns aos outros. Perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, perdoar uns aos outros e andar com os outros, tudo uns com os outros. É a vértebra do evangelho, humanamente falando. Tudo se traduz uns aos outros. Como você tem influenciado, como você tem se influenciado a você mesmo? O que tem influenciado a sua vida? E aí o povo aqui está derretido diante daquela situação, tem um desafio enorme, e Moisés insiste com aquele povo, mas gente, Deus está o tempo todo falando com vocês, e vocês estão com os ouvidos surdos, com os ouvidos fechados. É por isso que a Bíblia usa essas expressões com redundância, para que com os ouvidos ouça, para que com a boca fale, para que com os olhos vejam. É tentando nos despertar para entender mesmo, não é só escutar, mas é ouvir de verdade. Não é só falar, mas é verbalizar de verdade. Não é só enxergar, mas é ver com profundidade. E aí Moisés insiste com esse povo, olha no versículo 30, povo, o Senhor vosso Deus vai adiante de vocês. O Senhor vosso Deus vai pelejar por vocês. Por que vocês se derreteram? Por que vocês estão liquefeitos? Tudo que Ele prometeu para vocês, Ele está aí diante de vocês, diante dos vossos olhos. E aí Moisés faz uma comparação aqui linda, porque Moisés fala para ele, vocês viram, vocês não precisam estudar
vocês não precisam que alguém fale para vocês, mas vocês viram, vocês tiveram a experiência, no versículo 31, que o Senhor Deus, Ele levou vocês, leva vocês como um pai ou como uma mãe, leva os seus filhos no braço, o Senhor tem levado vocês. Por que vocês estão aí derretidos? Por que vocês estão aí destruídos? Estavam derretidos e destruídos por más influências. E possivelmente você aqui, neste lugar, já sofreu muito com más influências. Possivelmente nós já também fizemos pessoas sofrerem com más influências. E eu já fiz pessoas sofrer muitas vezes com más influência. Mas qual é a relação de tudo isso com a gente hoje? Como nunca hoje a nossa era está vivendo tempos modernos, onde todo mundo sabe de todo mundo. Instantaneamente. Mundo digital, mundo virtual. O sistema do mundo hoje, ele cada vez mais, ele tenta nos influenciar como igreja. Ele tenta nos afetar como igreja. Cada vez mais o mundo está tentando ficar presente dentro da igreja, porque mundo e igreja são duas forças que não caminham juntas. O problema é que eu ainda estou no mundo, e é por isso que Jesus fala: Pai, guarda eles, eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal, que os proteja. Mas se nós olharmos para nós, se nós formos bem sinceros, se nós fizermos uma autoanálise aqui hoje, nós vamos ver e perceber tristemente que o mundo está cada vez mais dentro da igreja. Eu vivi uma época que algumas igrejas eram ferrenhas, algumas igrejas eram rigorosas, ao extremo. Eu lembro da igrejas Assembleias de Deus, lembra que tinha aquele rigor, né, que a Bíblia chama de rigor ascético, aquele rigor com roupa, com depilação, e quase sempre voltado os problemas para as mulheres. Mas os homens tinham que usar chapéu, sei lá mais o quê, gravata. Ninguém está pregando isso, esse falso legalismo, não é isso que a gente está falando. Mas eu fico pensando, e hoje? Para onde foi a igreja hoje? Para onde nós, como igreja, fomos hoje? Aonde nós estamos hoje? O que o mundo faz que eu, como crente, não posso fazer hoje? O que você faz que é diferente do mundo? Se o mundo gosta de futebol, nós também gostamos. Se o mundo começa a usar uma roupa X, nós também começamos a usar a roupa X. E não estamos pregando aqui questão de roupa, não é nada disso, não é essas bobagens, não. A questão é, por que nós somos tão influenciados pelo mundo? O mundo começa a falar de política de uma forma destrutiva e nós, que nem papagaios, começamos a repetir de forma destrutiva tudo que o mundo fala. O mundo começa a falar de destruição e nós também começamos a verbalizar as destruições que o mundo fala. O mundo começa a falar de medo, de ansiedade e nós também começamos a verbalizar dentro das nossas igrejas medo e ansiedade. A nossa geração é uma geração de crentes que talvez só se preocupou com um binômio, emprego, desemprego, emprego, desemprego. A única coisa que crente sabe falar é emprego e desemprego. Estudamos hoje de uma forma tão gostosa sobre a igreja de Pérgamo. Aprendi muito, coisas que eu não sabia sobre a cidade de Pérgamo. E ali aquele povo também estavam vivendo esses conflitos, né? Porque o trono de Satanás estava ali no meio daquela igreja. E hoje também estou vivendo isso. Não sei se é a realidade do mundo, mas é a realidade do Brasil. Onde você já não sabe mais distinguir, é quase impossível distinguir quem é crente de quem não é crente. Só se for pelo comportamento. Isso é bom? É, muito bom. Mas, às vezes, nem pelo comportamento a gente distingue mais o crente do não crente. A influência do mundo é perversa, é cruel, dentro do nosso redil, dentro dos nossos ambientes. Gostamos das mesmas músicas.
Gostamos das mesmas baladas. Gostamos de tudo que o mundo gosta, nós também gostamos, apreciamos. Estamos profundamente influenciados pelo mundo. Aí eu fico pensando assim, raciocinando, e quem no mundo eu, Paulo, estou influenciando? O apóstolo João, lá no seu primeiro capítulo, ele diz assim, que a luz brilha no meio das trevas. Eu, como luz, o que eu estou brilhando para realmente o mundo estar enxergando algo a partir da minha vida? Ou da sua? E lá diz que as trevas, elas não prevalecem contra o mundo. E eu fico pensando, meu Deus, mas o que está acontecendo com a igreja? Eu sei que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não vai mesmo. Mas nós, crentes, também estamos vivendo ansiedade. E eu estou falando de mim mesmo. Tanto quanto o mundo. Nós, crentes, estamos vivendo medo tanto quanto o mundo. Nós choramos pelas mesmas coisas do que o mundo chora. Qual é a diferença? Se antigamente era só roupa e hoje é o quê? Porque nem roupa não é mais. Nem música não é mais. Eu sou de uma época que nessa igreja aqui fizeram até eleição, votação, se podia pôr ou não bateria. Sem problema nenhum, isso não é o problema, pôr um instrumento. Mas hoje, onde estão as nossas diferenças? Como é que você é reconhecido? Qual é a sua influência na sua empresa, no seu trabalho? Se é que tem influência. Os fundamentos, hoje, da palavra, está sendo destruído. Hoje está uma geração de gente falando de tudo, querendo amordaçar a fala. Gente, a gente está chegando no tempo de perseguição. Estamos chegando no tempo de perseguição. A igreja brasileira, ela não é acostumada à perseguição. A igreja brasileira, ela só ficou preocupada décadas e mais décadas só com o superficial da vida. Só com emprego, desemprego, doença, enfermidade, só essas coisas. Mas ela não experimentou na pele. Na origem, sim, experimentou. Mas depois ela virou moda ser evangélico. Virou moda ser crente. Traz até um certo status. Porque o mundo entrou no seio da igreja. E nós estamos chegando numa época de perseguição, quando não vamos mais poder falar. Ou se falar, vamos poder falar apenas superficialmente. Como falamos num dia desses aí, que lá na Escócia, berço do presbiterianismo. Berço do presbiterianismo. O organismo equivalente ao Ministério da Educação no Brasil determinou que crianças de 4 anos, a partir de 4 anos, podem escolher qual o sexo que ela vai desejar ter. Crianças de 4 anos, aonde nasceu, aonde foi o berço da mais forte expressão do presbiterianismo no mundo. Escócia. E se ela quiser ir, a menina no banheiro de menino e vice-versa, os professores são proibidos de falar para os pais. Li esses dias, essa semana eu li que a Rede Globo vai lançar uma novela. E não vem me falar que não pode falar, não. Eu posso falar sim. Estou dando a minha opinião, é só isso. A Rede Globo vai lançar uma novela aí que agora vai falar da linguagem neutra. Não diz nem que se é homem ou se é mulher, uma novela. Por que novela? Poder de influência. Influência do mal, influência destruidora. Aí uma criança de hoje nasce já ouvindo isso. Lembra da minha parente lá, com 3 anos de idade, ela já copia, eu não sei quem ensinou ela a fazer isso, mas ela faz isso. Ela não sabe nada, mas ela está fazendo isso aqui. Para ela vai ser normal. As mulheres que inventaram isso hoje, geralmente não é as mulheres, são os homens que inventam. Para as mulheres fazer, para eles apreciarem. É bem assim. O homem inventa, a mulher faz e eles apreciam. A criança não sabe que é para valorizar a curva, mas ela está fazendo, ela está copiando, está imitando a influência do mal. E me assusta também o silêncio da igreja. Me assusta o silêncio da igreja presbiteriana do Brasil. Me assusta o silêncio da igreja evangélica. Me assusta o meu silêncio, o nosso silêncio. Nós não falamos.
Não estou falando nem de política, nem de nada dessa baboseira. Eu estou falando do Evangelho. Nós estamos aqui com o coração derretido, não temos mais força, vamos ficar dentro dos nossos redis. A hora que a perseguição chegar no nosso meio, aí é que eu quero ver. Quando eu falei aqui agora, sair preso, aí é que eu quero ver. Nós que estamos acostumados só a ficar aí, irmão, ora por mim porque eu estou desempregado. Irmão, ora por mim porque eu perdi a aprovação. Irmão, eu estou passando a aprovação, o quê? Estou desempregado. Crente do emprego, desemprego. Qual é a influência sua nesse mundo? As trevas lutam contra a luz. Você é luz no meio dessas trevas? Você pensa que isso é bom? Não é bom, é ruim. É luta, é guerra, é combate. Você precisa ter esse poder de influência. Como é que você está absorvendo a influência dos outros? Começamos a falar as mesmas coisas, começamos a falar os mesmos palavrões, começamos a falar as mesmas gírias, começamos a falar do mesmo jeito que o mundo, copiando o mundo. Começamos a agir, a andar do mesmo jeito, a vestir do mesmo jeito, tudo igual, porque o mundo está nos afetando. Eu fico pensando, então, qual é ainda a diferença entre nós e o mundo? Brigamos do mesmo jeito que o mundo. Li uma pesquisa esses dias que o número de divórcio no meio evangélico no Brasil está em 50%, igual ao mundo. 50% é do mundo e 50% do povo de Deus, tudo divorciando. Eu já não sei mais qual é formalmente, qual é a visão da Igreja Presbiteriana do Brasil. Já não sei mais, já eu falo isso no conselho às vezes. Qual é a posição da igreja? É contra ou a favor? Pode ou não pode? Ninguém sabe mais, está tudo muito subjetivo. A influência do mundo na igreja, a influência do mundo, do catolicismo e outros ismos que existem por aí. Roubamos igual, infamamos igual, não temos medo de infamar. E muitas vezes eu sou pego também infamando pessoas, sou pego infamando autoridades. Eu tenho uma determinada pessoa que eu falei, olha, Deus, vou ter que pedir licença, mas esse eu vou ter que infamar, não tem jeito não, show no limite. A gente acaba infamando. Gostamos das mesmas coisas, temos os mesmos medos, fazemos as mesmas racionalizações, os mesmos planejamentos, sofremos das mesmas ansiedades. Gente, você vai ser influenciador de Deus para a sua vida e na vida de pessoas, ou você vai continuar copiando o mundo? Nós vamos ter que repensar os nossos valores. Nós precisamos influenciar como conclusão, e nós precisamos influenciar e também precisamos ser influenciados, de forma que a gente salve vidas, partindo da influência. Eu quero ser que nem ele. Que nós libertemos vidas, que nós fortalecemos uns aos outros, que nós animemos uns aos outros, que nós aprendamos a perdoar uns aos outros. Eu ouvi muito tempo essa afirmação e eu encerro dessa forma. E talvez você que está aqui dentro já falou isso, e eu te peço desculpa, mas eu vou ter que falar. Quantos de nós já não falamos assim? Vem para a minha igreja, fulano, vai visitar a gente. Mas não olha para o homem não, tá? Não copia o homem não, porque se você olhar para o homem, você vai pecar. Se você olhar para o homem, você vai sair. Eu preciso falar com amor e com carinho para você. Essa afirmação não é bíblica. E eu já usei essa afirmação também. Não olha para o homem. E nós vamos encerrar com essa observação ou com essa reflexão. Lá no livro, não precisa abrir. O apóstolo João diz assim, 3 João, amados, não imite o que é mal, senão o que é bom. Para de imitar o mal. E ele está falando para os amados. Não é para o incrédulo, não é para o ímpio. Naquela igreja, os amados estavam imitando o mal. Imite o que é bom. O apóstolo Paulo fala, com efeito vos tornaste imitadores nosso e do Senhor. Em Filipenses 3, Paulo diz, irmãos, sede imitadores meus. E observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Será que eu posso falar para as pessoas, Renato, ser o meu imitador? Olha o meu modelo. Será que você pode falar isso para um deles?
Será que nós podemos falar uns para os outros isso? Paulo falava. E ele diz lá no 1 Coríntios, sede meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo amado. Ainda em 1 Coríntios, a igreja fala, eu admoesto vocês, eu exorto vocês a que sejais meus imitadores. Eu insisto com vocês, me imitem. Será que nós podemos falar isso? E aí, o último versículo, peço você para abrir, nós vamos encerrar com esse último versículo, Filipenses 4:9. Vamos ler juntos? Filipenses 4:9. Que influência nós estamos vivendo? Quem nós estamos influenciando? Quem estão sendo influenciados por nós? E quem está nos influenciando? Todos nós juntos. O que também... Só as mulheres. Homens. A grande pergunta é: o que as pessoas veem em mim, se elas praticarem, o Deus da paz será com elas? Quais são as minhas influências sobre a vida dos outros? Sobre a sua vida e sobre a vida das pessoas lá no mundo? Quais são as minhas influências? E também quem é que tem me influenciado? Se as pessoas imitarem você, certamente elas vão chegar no Deus da paz. Com certeza, seguramente, pode ficar tranquilo, pode imitar você. É o que Paulo está falando aqui, olha, eu estou tranquilo na minha influência. Eu preciso que vocês aprendam comigo. Eu preciso que vocês recebam o que eu recebi. Eu preciso que vocês ouvem o que eu ouvi. Eu preciso que vocês veem o que há em mim e pratica. Paulo é ferrinho, austero. Pode olhar e ver e ouvir o que vocês enxergarem em mim, pode praticar, que vocês vão estar bem diante de Deus. Quantos de nós podemos afirmar isso hoje, nessa noite? Se você veio até aqui, meu irmão, minha irmã, até o Monte Sinai, saiba que há uma jornada mais para frente. A palavra de Deus lá diz que havia 11 jornadas, 11 dias de jornada lá do Horebe até o lugar onde Deus queria que eles estivessem, em Cades Barnea. E Deus empurrou seu povo. Deus vai nos empurrar, nós também. Chega de evangelho de teoria. Chega de teoria. Nem o mundo aguenta mais teoria. O mundo está desesperado atrás de uma verdade. E fica tateando, como diz o apóstolo Paulo lá, se pudesse achar. E não acha, porque o luzeiro anda meio que debaixo dos alqueires, né? A luz anda meio que debaixo dos alqueires. Então, está difícil achar a quem imitar, a quem seguir, a quem copiar. Problema nenhum copiar uns aos outros. Problema nenhum influenciarmos uns aos outros. Mas, vê lá, a responsabilidade da influência é toda sua. E também é toda nossa a responsabilidade de sermos influenciados. Lembra do menino Gari? Deus não quer que você apenas seja um menino, um homem, atrás de um caminhão de lixo. Porque outros ficam, você tem que ser. Lembra do meu sonho? Deus não me chamou nenhum problema com os cobradores, mas Deus não me chamou apenas para ser um cobrador de ônibus. Deus chamou para eu ser inspirador de vidas. Deus me chamou para eu influenciar pessoas, especialmente e principalmente o da minha própria casa. Começa com minha família. Depois os meus parentes. Depois na igreja.
e depois lá no mundo. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quem você está influenciando? E quem está te influenciando? As pessoas podem imitar você? As pessoas podem seguir você? As pessoas podem te copiar, porque elas estarão em paz com Deus? Amém. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Irmã Silvia, antes de encerrar o culto, a irmã Silvia gostaria de dar um recado. Pois não, minha irmã. Graça e paz. Dia 16, nós teremos um passeio com as crianças, com a UCP. As crianças, nós faremos um passeio para o Serete, né? É o mês das crianças, então nós faremos, todo mês a gente faz uma atividade com elas. E esse mês nós faremos um passeio para o parque. E eu preciso que os pais peguem autorização comigo, ou com a Bártala, com a Renata. As responsáveis serão a Cíntia, a Bártala e a Renata. Nós teremos nesse dia, que o passeio será no Serete, nós teremos gincana, o tempo livre, as crianças levarão lanche, teremos também o momento da palavra do Senhor, a aplicação. Vai ser muito bacana. As crianças com 5 anos para cima não precisa de acompanhante, porque nós vamos ter ali as professoras, vamos ter também alguns homens que estarão acompanhando. E as crianças com menos de 5 anos, aí precisam os pais acompanharem, tá? E precisam pegar as autorizações comigo, ou com as outras professoras, para a gente saber quantas crianças vão, para ver quantos carros serão necessários. Será uma bênção, eu conto com a participação das crianças da igreja. Obrigada. Amém. Meus irmãos, encerrando o culto, gostaria de fazer uma oração, agradecendo a Deus por tudo aquilo que aconteceu hoje, aquilo que nós vivenciamos, que nós sentimos. Cremos, que o Senhor Deus está presente e cremos que vamos sair daqui melhor do que entramos. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por tudo que aconteceu hoje aqui, que nós sabemos que a tua mão esteve presente, o teu Santo Espírito esteve presente. Foi tudo aqui orientado, guiado pelo Senhor. E o Senhor tratou com cada um da forma que o Senhor julgou necessário. Cada um tem a sua necessidade, cada um precisa ouvir. E nós sabemos que a tua palavra toca as almas, os espíritos presentes e daqueles ouvintes também. Te agradecemos aqui pelos cânticos, pelos textos, pela pregação, pela participação da igreja, que nós sabemos que todos aqui vieram para te adorar, porque reconhece que o Senhor é o único Deus verdadeiro, o Senhor é a força de cada um de nós. Queremos também, ó Deus, te agradecer pelos aniversariantes, todos aqueles que fizeram aniversário durante essa semana e que inclusive está fazendo hoje também. Te pedimos que o Senhor abençoe cada um deles, cada uma dessas pessoas, cada um desses nossos irmãos que estão aqui presentes e aqueles que também não estão. Que o Senhor traga, Senhor, sobre a vida deles a prosperidade, a paz, a saúde, que cada vez mais se sintam motivados pela Tua palavra, que o Senhor venha fortalecer cada um desses nossos irmãos. Quero também te pedir pelos enfermos, por aqueles irmãos que estão enfermos. Me lembrei agora do nosso irmão Neto,
que fez a cirurgia. Graças a Deus, graças a Ti, ó Deus, correu tudo bem. Ele está agora numa fase de recuperação. Nós te pedimos por ele, que o Senhor ajude, que ele tenha uma boa recuperação. Te peço para os outros irmãos também, que estão enfermos, doentes, passando por problemas, que o Senhor traga a cura, que o Senhor traga aí a vitalidade, que o Senhor possa trazer a paz, e traga também a paz, o conforto para os nossos irmãos enlutados, que nós sabemos que isso só o Senhor pode fazer. Bendito seja o Senhor por tudo aquilo que aconteceu, e nós entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos guie para os nossos lares, que ainda complete nas nossas vidas, durante essa noite, aquilo ainda que o Senhor tem de tratar com cada um de nós, que possamos refletir em tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que se celebrou, que possamos ainda, durante a noite, que possamos mastigar, que possamos nos aproveitar de tudo aquilo que foi feito aqui, porque nós sabemos que teve a Tua condução. Senhor Deus, nós Te agradecemos por tudo. Fica com cada um de nós, leva-nos para os nossos lares, Senhor. Abençoe também os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo também pela internet, Pai. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que olhe para o visitante, o nosso querido irmão, quem está próximo, cumprimente. E nós também vamos cumprimentar quem está do nosso lado. Tá bem? Amém, irmãos?